É certo nós comemorarmos o finado? É bíblico isso? A Bíblia nos dá respaldo para que a gente possa comemorar o tão chamado Dia dos Mortos? Uma reflexão para a gente estar meditando um pouco sobre isso. Você sabe que, biblicamente falando, a Bíblia não dá nenhum respaldo a respeito de a gente comemorar o Dia dos Mortos, ou seja, o feriado de finado, né? A gente não vê isso biblicamente. Claro que tudo que Jesus fez e faz com relação ao que tem na Bíblia é sempre tratando com a vida, né? Não desmerecendo a morte, o funeral, o sepultamento, mas Jesus ele não dá nenhum respaldo, nem a Bíblia dá nenhum respaldo a respeito de a gente comemorar esse dia, ou a gente separar esse dia para estar homenageando a quem se foi, né? Mas diz que a única coisa que fica é a lembrança. Lembrar, nós vamos lembrar sempre, né? Aquelas pessoas que tiveram conosco, que foram próximos a nós, que tiveram uma grande importância em nossas vidas. E só. Quando a gente vai no Evangelho de Mateus, é interessante que quando Jesus chama alguns e um dos seguidores de Jesus, se você vai ver em Mateus capítulo 8 e o verso 18 por diante, mas interessante é quando chega no verso 20, verso 21 na verdade, diz mesmo assim: e outro dos discípulos lhe disse: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. O verso 22, Jesus dá a resposta a ele e diz mesmo assim: mas respondeu Jesus: siga-me e deixe que os mortos enterrem seus mortos. Essa frase é muito conhecida, é bem citada, geralmente nessa época se cita muito esse verso. Interessante aqui quando a gente vê esse verso aqui, né, às vezes até se aplica que Jesus foi ignorante, que Jesus... Na verdade aqui o que está acontecendo aqui nessa cena aqui, você sabe que o sepultamento dos judeus, ele tinha dois momentos, né? Tem o primeiro momento, quando falecia alguém, no máximo o pranto durava questão de 8 horas, por aí, 8 a 10 horas no máximo, era sepultado. Um ano depois, esses ossos eram tirados e era colocado em outra caixa, né? Uma coletora de ossos. E aí é o segundo sepultamento. E interessante quando esse jovem ele pede isso a Jesus: deixa-me sepultar primeiro meu pai. Veja a versão que a Bíblia, a mensagem, vai trazer no verso 22, no verso 21. Diz mesmo assim: outro seguidor pediu: mestre, preciso que o Senhor me libere por alguns dias, tenho de cuidar do funeral do meu pai. Ou seja, o que é que está acontecendo aqui, nesse mesmo verso? Como eu disse para vocês, era 2 sepultamentos, o primeiro, depois... Então, quando aquele primeiro acontecia, eles ficavam se preparando para o segundo sepultamento, que era a retirada dos ossos, e colocar nesse ossário, essa outra caixa, onde ficava os seus ancestrais, sua parentela, toda a sua família, ficava os ossos tudo ali. E aqui é interessante porque dá a entender no texto até que o pai daquele jovem tinha acabado de falecer. Quando a gente olha o texto assim rapidamente, a gente imagina que o pai dele, né, pela fala dele, a gente imagina que o pai dele tinha acabado de falecer, mas na verdade não.
Provavelmente o pai desse jovem já tinha falecido já há dias, né? Ele estava falando ali, na verdade, desse período de 1 ano, que provavelmente estava se aproximando da chegada de fazer o segundo sepultamento. Acho que quando a gente olha assim, a primeira parte assim, a gente imagina, e até porque, como eu falei já no início, o sepultamento durava questão de 8 a 10 horas. Então, se aquele pai daquele jovem tivesse acabado de falecer, ele não estava nem ali com Jesus. Ele estava lá com os seus pais. E Jesus não ia jamais dizer isso, até porque Jesus respeita esse momento. Se fosse o primeiro momento do velório, Jesus não ia dizer isso a ele. A gente não vê nenhuma passagem na Bíblia onde acabou de falecer e Jesus tomou essa atitude. É ao contrário, em muitas passagens Jesus chegou com a vida. O filho da viúva de Naim, o próprio Lázaro e muitos outros, né? A Talita, e aqui Jesus está falando porque o pai dele já tinha falecido, ele estava praticamente citando aí o segundo sepultamento. Quando a gente vai, e agora o que eu acho interessante a respeito do luto, né? A respeito desse momento que a gente estamos falando, a respeito de se deve ou não lamentar, fazer festa, fazer homenagem, na verdade não é nem festa, né? Fazer homenagem para quem já morreu. Eu queria citar para você um texto maravilhoso, que é um texto que nos dá uma lição muito grande, é o livro de Neemias, né? Quando a gente vai para Neemias, capítulo 1, e o verso 6, quando Neemias é sabedor do que está acontecendo, do que aconteceu em Jerusalém, a cidade foi queimada, sitiada, muros derrubados, portões pegando fogo, muitas pessoas morreram, outros foram levados escravos. É interessante que quando chega no verso 6, depois que Hanani, né, dá a informação a Neemias, o texto, o verso 6 vai dizer mesmo assim: estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos. Quando a gente chega no verso 4, depois que Hanani dá o relato a Neemias do que estava acontecendo na cidade, no verso 4, veja que coisa interessante Neemias faz. Tendo ouvido essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Então veja, o caos estava acontecendo em Jerusalém, a terra onde estava o sepulcro dos seus pais, dos pais de Neemias. Eu assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias. Isso que é o lindo. Neemias, ele não ficou a vida inteira chorando, lamentando e parado, prostrado. Não. Ele chorou como qualquer cidadão, como qualquer ser humano, sente a dor do próximo, é normal, mas o interessante aqui é o que Neemias diz: por alguns dias. O luto, ele não pode ser eterno. Não se comemora o Dia dos Mortos. O que passou, passou. A gente tem a recordação daquela pessoa maravilhosa que esteve conosco em vida. Mas a gente não comemora. A gente não faz festa. A gente não fica todo ano lamentando, chorando, acendendo isso, acendendo aquilo, não. Passou. A vida, ela continua. O mais importante é a gente dar sequência à vida. Dar sequência àquilo que alguém deixou. Então a mensagem que eu tenho de reflexão para nós hoje, nessa manhã, é a respeito disso. Estou trazendo esse vídeo devido ao feriado que é hoje, né, que é chamado Dia dos Mortos, finado, Dia do Luto. Mas nós não comemoramos isso. O que passou, passou. Nós estamos em vida
e temos que dar sequência à vida e agradecer a Deus por a gente estar tendo essa oportunidade de estar em vida. O choro, o lamento, ele tem que ser só por alguns dias. E só. Amém? Que o Senhor Jesus possa estar te abençoando. Se fica a única coisa, talvez, que sirva para a gente nesse dia, é um feriado. Aproveitar para descansar e meditar na palavra de Deus. E agradecer a Ele, porque a gente comemora a vida. Então fica na paz e até o próximo momento de reflexão.